Primeiramente, fazendo uso da palavra como líder do Partido Social Democrata, PSD, o senhor tem 6 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, quero dividir meu pronunciamento hoje em duas partes. O primeiro deles, vou ler aqui um artigo que foi publicado no dia de hoje na Folha de São Paulo, do jornalista Fernão Lara Mesquita, que retrata, essa aqui é a síntese do motivo que me levou ontem, como líder do partido, a sinalizar pela obstrução na noite, nos trabalhos de ontem. Diz o jornalista, manchetes sobre o golpe de 64 se sucedem. Esse é o título. Mas para 2014 o destaque é próximo de zero. Nenhum critério jornalístico justifica isso. E comenta: um grande golpe contra a democracia está em curso desde o último dia 26 de maio e a circunstância que o torna mais ameaçador do que nunca antes da história deste país é a atitude de avestruz que a imprensa tem mantido, deixando de alertar a população sobre a gravidade da agressão. O decreto 8.243, assinado por Dilma Rousseff, que cria o Sistema Nacional de Participação Social, começa por decidir todos nós que sociedade civil deixa de ser o conjunto dos brasileiros e seus representantes eleitos pelo voto secreto, segundo o padrão universalmente consagrado de aferição da legitimidade do processo, e passa a ser um grupo indefinido de movimentos sociais, entre aspas, que ninguém elegeu e que cabe ao secretário-geral da Presidência da República, aí digo eu, senhor Gilberto Carvalho, que ninguém elegeu e que cabe ao secretário-geral da Presidência da República a política e ninguém mais convocar ou examinar ou propor qualquer lei, política ou instituição existente ou que vier a ser criada daqui por diante, em todas as instâncias e antes de governo, diretos e indiretos, e de forma também, e que afeta também os governos estaduais e municipais, hoje na oposição. Apesar da violência desse enunciado, a maioria dos jornais e televisões do país nem sequer registrou o fato. E mesmo os que entraram no assunto depois vem diluindo o tema do noticiário como se não houvesse nada com os seus leitores, e que devesse se preocupar. Prossegue a sucessão de manchetes em torno do golpe de 64, mas o de 2014, o destaque, como disse, é próximo de zero. Este decreto é, na verdade, um enxerto do terceiro Plano Nacional de Direitos Humanos, que o PT já tentou impor antes ao país, também por decreto, nas vésperas de Natal de 2009, no apagar das luzes do governo Lula, mas que, graças à forte reação da imprensa e consequente mobilização da opinião pública, foi obrigado a abortar. O PNDH 3 contém 521 propostas que, além da revogação da lei de anistia, que passou no tapa depois que a imprensa comprou a ideia do governo e de que a prioridade nacional é de votar 50 anos atrás e não correr 50 anos à frente, instituiu comissões de direitos humanos dos legislativos para fazer uma triagem prévia das matérias que eles poderão ou não processar. Impor a censura à imprensa obriga a um processo de reeducação de todos os professores do país, veda o judiciário das sentenças de reintegração de propriedades. Faço aqui um parêntese, a gente tem resistido bravamente aqui para que isso não aconteça no âmbito do legislativo, e vai por aí. O fato é que ele encerra, senhor presidente e senhores deputados, com a seguinte expressão: depois da rendição do judiciário, com a renúncia de Joaquim Barbosa, só sobra a imprensa. E os feriados da Copa farão com que só haja pouco mais de meia dúzia de sessões legislativas completas, já não vai existir nenhuma, porque foi determinado ontem, completas em junho e em julho somados. Depois, à véspera da eleição, é bom, portanto, que se desperte já desta letargia, pois não haverá segunda chance. Está escrito no PNDH 3 que a imprensa é a próxima instituição nacional a ser desmontada. Eu peço a Vossa Excelência que faça o registro dessa matéria nos anais da Casa e dê devida comunicação na Voz do Brasil. Quero concluir agora, senhor presidente, falando do segundo tema e pedindo a Vossa Excelência
uma aquiescência toda especial que me dê mais um minuto para concluir, é me referir àquele programa que foi veiculado pelo Fantástico no último domingo, uma coisa que constrangeu a todos nós de uma maneira violenta e vil. Eu nunca vi algo parecido. Parece que atingir o poder legislativo satisfaz o ego das pessoas. Enganam-se aqueles que pensam que atingindo o legislativo vão resolver os problemas do país. O programa a que me refiro jogou todo mundo na vala comum, jogou todos os deputados desta casa na vala comum, como se todos aqui fossem bandidos, fossem corruptos, fossem compradores de voto ou vendessem as suas emendas parlamentares. Eu quero dizer aos jornalistas da Rede Globo, àquele juiz que se referiu lá à reportagem, que eu não visto esta carapuça. Esta não serve para mim, assim como não serve para a maioria dos deputados e deputadas que tem assento nesta casa, seja de que partido for. Eu convivo com muitos deles de ideologias diametralmente opostas a mim, mas posso atestar que todos defendem as suas posições, mas são decentes, são honrados e são limpos, assim como sou eu. Nos meus quase 12, 13 anos de vida pública, eu desafio a qualquer jornalista da Rede Globo que venha aqui mostrar que durante este período eu tenho a minha vida manchada com qualquer atitude que possa desonrar os votos que recebi e desonrar a minha família. Desafio. E eu queria fazer aqui um pedido à Rede Globo. Eu respeito muito o jornalismo, defendo a liberdade de imprensa, mas da forma com que a Rede Globo agiu no programa do Fantástico, foi uma forma sorrateira. O que nós devíamos ter trazido, que a Rede Globo viesse aqui, botasse os seus jornalistas e ficasse aqui uma semana, conversando conosco, andando, verificando o que cada um de nós faz, que fosse na imprensa, que fosse aqui nas comissões. Para concluir, senhor presidente, que fosse verificar qual é o trabalho que cada um faz, não fazer como fizeram. E aquele juiz, que eu nem sei o nome dele, dizer que ele se quer vender o livro dele, ele que vai lá na livraria fazer um lançamento, não é usar um programa de televisão, ele devia cuidar dos jurisdicionados dele e não jogar a lama no ventilador como ele foi, atingindo a todos aqui dentro desta casa. Quero enaltecer aqui o que disse o nosso presidente no dia. Só que ele não tomou a atitude principal que deveria tomar. Pediu aos advogados aqui da Câmara que tomasse a medida judicial no sentido de fazer a devida reparação lá no âmbito da Rede Globo de televisão.